Você perguntou se não existe dízimo, o dízimo, na doutrina dos apóstolos. Não existe. Você não vai encontrar o dízimo na doutrina dos apóstolos, que está nas epístolas, exceto por alguma citação que algum deles tenha feito com referência ao Antigo Testamento e à lei. A igreja que está em Éfeso é a igreja que está, não a igreja de, ou a igreja corintiana ou efesiana, não. Você não vai encontrar também na doutrina dos apóstolos templos, edificações, como chamadas de templos, não existem. Existia o templo de Jerusalém, foi destruído no ano 70, mas era o templo dos judeus, do judaísmo, e cristianismo não é judaísmo, não é? Escolas de teologia, faculdade de teologia também não tem, clero não tem, um clero distinto de leigos não tem, roupas especiais para clérigos, você não vai encontrar aquele colarinho branco, não existe isso na doutrina dos apóstolos, cadeiras diferentes para certas pessoas do clero, as cadeiras mais altas, grandes na frente, não tem isso também, títulos honoríficos, tipo presidente disso, diretor daquilo, etc., você não vai encontrar na doutrina dos apóstolos. Enfim, na doutrina dos apóstolos, os cristãos não constroem templos, não trazem outro nome que diferencie uns dos outros, além do nome de Cristo. Não se fazem membros de alguma instituição religiosa, porque se eles são cristãos, eles já são membros do corpo de Cristo, não precisa fazer membro de outra coisa. Não assinam carteirinha, não assinam contrato, não tem carteirinha, não tem um contrato, não fazem nenhum juramento pela denominação, pela organização, ou por um líder da organização, não fazem nenhum compromisso com algum sistema religioso, nada disso. Na doutrina dos apóstolos, os cristãos são exortados a reconhecer que existe um só corpo, que é o corpo de Cristo, ao qual são membros todos os salvos. Ninguém é membro de uma igreja, de uma denominação. Somos membros do corpo de Cristo. E isso vale para todos. Até para aqueles que se fazem membros de igrejas que homens inventaram. Mas são membros do corpo de Cristo se eles creram em Cristo em algum dia. Os cristãos não promovem partidos políticos e nem apoiam candidatos políticos. Você já viu isso? Encontrou isso em algum lugar do Novo Testamento, em Atos e nas cartas? De jeito nenhum, pelo contrário. A essência é, sim, estimulada na doutrina dos apóstolos. Porém, não no sentido de se sustentar um pregador rico, um pastor que viaja de avião a jato particular, não. É no sentido de socorrer os mais pobres, os enfermos, prover para aqueles que se dedicam ao trabalho no Evangelho. Aí sim, não aquele que está na obra, realmente, sinceramente na obra do Evangelho, não para ficar milionário. Ao contrário da lei, quando o israelita era obrigado a dar uma porcentagem fixa do que ele ganhava, o cristão é diferente. Para ele é dito que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis com toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios 9, de 7 a 9, leia lá na sua Bíblia. Porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Ser material. Nem no sentido de dar, nem no sentido de receber. Eu nem preciso dizer que aquela história de campanha, voto, promessa e tantas coisas que hoje são praticadas na cristandade não passam de mesquinharia, de barganha, de gente querendo fazer barganha com Deus para de alguma maneira enriquecerem. Não é assim que funciona a coisa. Você deve sim trabalhar, porque o sustento vem do trabalho, não vem da loteria esportiva, o sustento vem do trabalho, e trabalhando com as próprias mãos, você ter o suficiente para si mesmo, e Deus vai prover isso, e também para ajudar aqueles que não têm, que Deus vai prover para eles isso. É assim que funciona.